bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai fundo numa questão, assim, fundamental. O que significa adorar de verdade? É uma ótima pergunta e bem central na vida de fé, né? Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando uma reflexão do dia 23 de agosto. O título é Adorar e Prestar Culto. Faz parte daquela série Devocional 2025 da família Fé, Amor e Esperança. Uhum. E já começa forte, né? Com aquela base lá de Êxodo, Sim. cita direto Êxodo 20, versos 2 a 5. Aquela parte, sabe? Não adore outros deuses, adore somente a mim, e proíbe fazer imagens, se ajoelhar diante de ídolos. Deixa bem claro, a adoração é exclusiva, é um mandamento bem direto ao ponto, sem meio termo. Pois é. E a nossa missão aqui, então, é tentar desvendar uma distinção que esse devocional faz. A diferença entre essa adoração genuína e o que às vezes pode acabar virando só um encontro social. Entender a essência mesmo, né? O que seria o culto verdadeiro segundo essa perspectiva. Isso, então vamos lá. Um ponto que o texto levanta logo de cara é que adorar não é tipo opcional, é um mandamento eterno. Uma lei espiritual. Interessante essa ideia de lei espiritual. É. E o crucial, segundo a reflexão, é que para ser real essa adoração, precisa da presença de Deus. Diferente de um evento social, que o texto descreve como algo mais passageiro, sabe? Focado nas expectativas das pessoas. Faz todo sentido. E olha, o devocional também alerta para um perigo aí. O risco de a gente desviar essa adoração. Ah, sim. Ele menciona o quê? O exemplo clássico, né? O bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. É interessante como isso mostra, assim, a nossa tendência humana de querer meio que moldar Deus do nosso jeito. Tipo, criar uma imagem que seja mais conveniente pra gente. Exatamente. Baseada nas nossas vontades, nos nossos medos, talvez. E isso, claro, bate de frente com aquele mandamento inicial. Contra ídolos. É uma violação direta. Tá, então se essa é a armadilha, né? Criar nossa própria versão de Deus. Qual seria a saída? O que o devocional sugere para uma adoração autêntica? Bom, a chave, segundo o texto, está dentro da gente. A adoração verdadeira, ela brota de um coração transformado pelo Espírito Santo. Ah, o papel do Espírito Santo. Isso. E aí cita o apóstolo Paulo, lembra, mesmo com todo aquele zelo que ele tinha pela lei antes, depois da conversão ele passa a adorar a Deus no Espírito. Está lá em Filipenses 3. Muda o foco, né? Não é mais o nosso esforço, mas a capacitação que vem de Deus. Entendi. Então não é algo que a gente produz sozinho. Pelo contrário. E o texto aprofunda isso, fazendo uma conexão interessante com os sacerdotes do Antigo Testamento. Aquela questão da unção com óleo. Exatamente, o óleo ali era um símbolo, né? Frequentemente associado ao Espírito Santo, à sua capacitação para o serviço, como a gente vê nas instruções para eles ministrarem, para que o ministério deles fosse aceitável. Faz sentido. E tem até uma citação, ou pelo menos a ideia, de Ezequiel 36, porém dentro de vós o meu espírito. Reforça essa noção de que a adoração que agrada a Deus, o serviço aceitável, depende dessa capacitação divina, não vem da gente. Entendi. E trazendo isso para os nossos dias, assim, o devocional faz alguma crítica, alguma aplicação mais direta para hoje? Faz sim. Critica um pouco essa tendência que a gente vê às vezes, né, de reduzir a adoração a quase um entretenimento social, um show. Ah, sim. Como se o foco fosse mais agradar as pessoas do que a Deus. Exato. E aí a mensagem principal que fica é um chamado para que o culto seja guiado pela verdade da sua palavra e pela realidade espiritual, ou seja, menos sobre o que nos diverte e mais sobre expressar amor e submissão total a Deus. Então, no fundo, é uma questão de foco e origem, né? É bem isso. Olhando o quadro geral, o texto nos coloca diante dessa escolha, né? A adoração é um ato de entrega, de submissão, capacitado pelo Espírito e com Deus no centro. Ou é mais uma atividade centrada na gente, nas nossas preferências e, no limite, no nosso entretenimento. É uma dicotomia bem clara. Sim. A origem e o destino dessa adoração parecem ser o que define tudo. Bom, isso dá muito o que pensar, né? E para a gente fechar nosso mergulho de hoje, fica uma provocação. Uma pergunta que surge dessas ideias, mas que o texto não responde diretamente. Manda lá. Se a adoração autêntica
depende tanto assim da presença de Deus e da ação do Espírito, o que isso sugere sobre a nossa preparação individual antes mesmo de chegar para o culto? Sabe, para além de só marcar a presença ou seguir os rituais, o que mais seria preciso? Ótima pergunta para reflexão. Fica aí para a gente pensar.